aqui, ó. Que função química é essa daqui? Cetona. Isso aqui é uma cetona, certo? É uma... Isso aqui que caracteriza o grupo cetona. Circular isso daqui. Porque o que é uma cetona? As definições estão lá no caderno de vocês, na origem, tá? É quando eu tenho uma dupla ligação do oxigênio num carbono secundário. É o carbono ligado a outros dois carbonos. Tá certo? Então isso aqui é uma cetona. O ácido carboxílico. O ácido carboxílico é isso daqui, ó. O carbono sempre vai estar na cor da cadeia. Ele nunca vai estar no meio. Certo? Vamos lá, e se eu tiver isso aqui também, ó. Vou dar um outro exemplo aqui. Se eu tiver isso aqui, pessoal, que grupo que é? Vamos lá, aqui, ó. Não. Fenol tem que ter o H. Certo? Aí você deixa uma ligação do oxigênio no H. Então a gente viu aqui. Isso daqui continua sendo uma cetona. É uma cetona do mesmo jeito. Eu tenho oxigênio ligado a carbono. Oxigênio ligado a carbono secundário. É um carbono que se liga somente a outros dois carbonos. Continua sendo cetona. Ok? Vamos lá, falta uma ainda. Eu tenho isso daqui, ó. Que função é esse daqui? Pode ser outro? É um éter. É quando eu tenho oxigênio entre carbonos. Então vai ser um éter. Então é isso aí. O enol é quando eu vou ter um grupo OH ligado a um carbono insaturado. O que é? Isso daqui, ó. Vamos lá, eu tenho aqui carbono. Aí eu tenho isso aqui, ó. Carbono. Ó, esse OH está ligado a um carbono insaturado. O que é o carbono insaturado? O carbono que faz dupla ligação, ou tripla ligação. Aí vai ser um enol, e não mais um álcool, ou um fenol, ou seja, né? Vai cair o Vai cair o enol? Está aqui. Não vai cair enol na prova. Tranquilo? Então, a função orgânica é isso aí, eu saber que é um grupo de substâncias com características semelhantes. Essas características semelhantes são dadas pelo grupo funcional e vocês têm que estudar nesses grupos funcionais. Isso aí tem que decorar, não tem jeito. Então, olhando ali uma molécula, é importante eu saber quais são os grupos funcionais que estão aqui nessa molécula. Ok? Agora mesmo, o professor Fábio veio aqui no laboratório, por isso que eu demorei mais um pouquinho, para quem estava no meio do professor Fábio do lá, fala, mas para que eu vou querer saber isso? Isso daqui entra em... Eu sabendo as funções orgânicas que tem nessa molécula, eu consigo saber, por exemplo, se essa molécula é polar ou apolar. Toda vez que a molécula tiver um álcool, tiver um ácido carboxílico, tiver um aldeído, por exemplo, essa molécula vai ser polar, ela vai ter polos. Isso facilita ela interagir com outras moléculas, o que facilita também a solubilidade dela. O que o professor Fábio tinha falado? Que tem um produto, é um defensivo agrícola, né, está sendo muito utilizado agora, só que
baixa solubilidade em água. Aí ele veio procurar eu, o Rony, para saber como é que faz para aumentar a solubilidade desse produto em água. Tem a ver com polaridade, né? Porque eles estão passando por drone. Só que quando você coloca ele no drone, você coloca um pozinho e mistura com água. Ele não dissolve bem em água. Ele não dissolve bem em água. O que acontece quando o drone vai pulverizar? Entope os bicos. Porque está o pozinho ali, não está diluindo nada, entope os bicos. Então é um problema desse defensivo que ele tem baixa solubilidade em água. Então eu tendo um pouco de conhecimento de química, eu consigo, né? Então essas são as dificuldades, por exemplo, que o agrônomo vai ter em campo e que ele vai ter que usar os conhecimentos de química para resolver. Então eu tendo um pouco de conhecimento de química, a primeira coisa que eu vou fazer, vamos lá, eu preciso da fórmula dessa molécula. Então eu vou colocar lá o nome do fertilizante, jogo na internet, eu tenho a fórmula dele lá, molécula, tá? Ele é pouco polar, ele é praticamente biocarboneiro. Então o que eu faço? Se ele é apolar, por exemplo, significa o quê? Que ele não se dissolve bem em água. Certo? Então eu vou ter que usar um solvente orgânico. Aí você vai fazer os testes. Normalmente esses testes você vai fazer na lavoura. Porque se você errar, você mata todinha a lavoura. Certo? Então você vai fazer testes, pesquisas em pequenas áreas. Então se eu dissolver isso daqui, sei lá, um exemplo, tá? Se eu dissolver em querosene, querosene mata a planta também. Aí você vai fazer os testes ali, matar ali uma plantinha. Então você vai fazendo testes usando esses conhecimentos de química até você chegar aquele líquido, né, aquele solvente que melhor dissolve aquele defensivo agrícola para você poder usar. E eu e o Rony, a gente vai fazer esses testes aí, certo? E galera, tem também os pontos de fusão, ebulição e solubilidade dos compostos orgânicos. Vamos ter algumas questões dessa daqui na prova. Já adianta. Vamos ter algumas questões dessa na prova. Então, o básico que vocês têm que saber: semelhante dissolve semelhante. O que significa isso? Que compostos polares que possuem polos, eles vão se dissolver bem em solventes polares, como por exemplo, o solvente polar que a gente mais usa é a água. H2O, a água é polar. Então, se tiver um solvente polar, ele vai, um solúvel polar, ele vai se dissolver bem em água. Se ele não for polar, ele não vai se dissolver bem em água. Ele vai se dissolver no solvente apolar. Certo? Aí eu vou passar alguns exemplos para vocês aqui. Vamos trabalhar isso aqui, né? Pessoal, lembrando só disso que eu estou fazendo agora, essa revisão, eu tirei com vocês, tá? Vocês estão agora no segundo período, vocês podem solicitar isso para os professores de vocês. Todo professor está lá no CICAR, dia de atendimento ao aluno. Chegou o dia de atendimento ao aluno, o professor, a gente vai vir com um grupo de 10 alunos, um grupo de 5 alunos, e a gente quer que você tire as dúvidas da gente. Nesse ponto aqui, forças termomodulares, é obrigação do professor isso daí. É obrigação, tá no CICAR, todo professor, dia de atendimento ao aluno. Que dia que é esse? Está lá no CICAR, é o dia que o professor tem uma vez por semana. Sexta-feira, de hoje tem dia. Certo? Então, não aceita, não tem que aceitar. Se o professor não aceitar, vocês reclamam que a gente está com dúvida. A gente falou com o professor, está lá o dia de atendimento dele, tal hora, tal dia, tal hora. Ele nunca atende a gente. Vai aprender, Ele nunca atende. Não, você não tem professor. Rapaz, sabe que você Ele não nunca atende tem você. que faculdade, Porque ele cobra. Se alguém começar a cobrar, a direção vai cobrar dele, a gente departamento, ele não tem. Professor, tem um
Tá certo? Não, Então, mas acertar vai sair mais. D, A, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Então é do menor para o maior. Depende do tamanho da cadeia, né? Se eu comparar cadeias de algo que aço carboncilho mais ou menos do mesmo tamanho, aí vai ser o aço carboncilho. Por exemplo, se desse só os dois carbonos, a bagagem tem dois empregos ali, e a conservação maior, E não, aí eu acho que você ele vai continuar sendo maior ainda. comparado com essas moléculas, sim. Agora, se for uma molécula de carboneto muito grande, aí ela possivelmente vai ser maior. Por que você viu que esse carboneto? Porque ela vai ser maior. Então, é só postar o negócio na cadeia que você vai saber? Não exatamente. Vamos lá, tem duas regrinhas básicas. Primeiro, atenção, você quer ter um micro. Primeira coisa, eu tenho que saber a polaridade da molécula. Se ela é polar ou se ela é apolar. Porque o que é ponto de ebulição? Quando eu estou falando em ponto de ebulição, passagem do líquido do estado gasoso, eu estou falando de quebra de ligações entre moléculas, certo? É basicamente afastamento de moléculas. Quando uma molécula está no estado sólido, eu digo que uma molécula está bem pertinho uma da outra, fortemente ligada. Quando uma molécula está no estado líquido, ela se afastou um pouquinho, ela tem uma atração de uma com a outra, mas essa atração é mais fraca. E quando ela está no estado gasoso, eu quebrei essas ligações e praticamente não tem atração, estavam bem longe da outra. Isso que é o estado físico, sólido, líquido e gasoso. Agora, vocês concordam comigo que se essa força que mantém as moléculas líquidas, ela está no estado líquido, for uma força muito forte, eu vou ter que fornecer mais calor para quebrar essa ligação? Se for uma força fraca, que mantém elas unidas, eu tenho que fornecer menos calor, menos temperaturas para quebrar essa ligação. Então, primeira coisa, está relacionado com a polaridade da molécula. Se uma molécula for polar, se ela tiver polos, possivelmente ela vai estar mais fortemente ligada a outra molécula. Correto? Vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu tenho uma molécula qualquer, vou representar assim essa molécula. Vou representar dessa forma aqui. Ó. Eu tenho uma parte polar, certo? Uma parte negativa e uma parte positiva. Correto? Professor, eu vi pelo menos no opinião que esse negócio que é polar é hidrocarboneto. Eu não entendi, não. Eu vou explicar agora. Então, isso aqui é uma molécula polar. Ela tem polos, como se fosse uma pilha. E esses polos estão relacionados com a diferença de eletronegatividade entre os átomos participantes da ligação. Por exemplo, isso daqui é polar. Todo ácido carboxílico, ele é polar. Por quê? Tem aquela fila de eletronegatividade que vocês têm que ter na cabeça. Esse daqui, ó. Bom. Esse aqui é o cloro. Brom. Iodo. Enxofre. Fósforo. Hidrogênio. Fom, Cleidrice e pH. Quanto mais para esse lado aqui, mais eletronegativo. Mas não é o outro lado? Não. Mas se você olhar na tabela periódica, a tabela periódica ela é direita e acima, tá certo? Mas se você olhar na tabela periódica, esses aqui vão estar mais à direita e acima. Correto? Beleza. Então foi feito um estudo já há muito tempo. Existem números de eletronegatividade. Por exemplo, a eletronegatividade do flúor, né, é 4,5. Aí o hidrogênio é, sei lá, 3,8. Não lembro de cabeça, estou chutando. Mas cada número tem um número atribuído a ele de eletronegatividade, que é a força com que ele atrai os elétrons durante o compartilhamento na ligação covalente. Certo? Então, eu olhando essa molécula aqui, o que é que eu vejo? Olha, o carbono e o hidrogênio. Nem carbono, nem é esse mesmo, né? O carbono está aqui mesmo. O carbono nem está aqui. Ele
parcial negativo. E toda outra parte da cadeia vai ter um polo parcial positivo. Então, isso daqui ela vai ter polos. E quando uma outra molécula chega aqui perto, a mesma molécula, vamos colocar, o que vai acontecer? Ao contrário. Quando outra molécula chega aqui perto, eu vou ter uma parte positiva e uma parte negativa, o que vai acontecer? Interação entre moléculas, elas vão se atrair por causa dessa diferença. Tranquilo. Então, eu olhando aqui, guarde outra coisa. Todo hidrocarboneto é apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. Então, isso aqui não é hidrocarboneto? Não é hidrocarboneto? Não é hidrocarboneto? Então, eles são apolares. Eles têm força de atração fracas entre eles. Força de atração fraca. Ok? Então, a mais polar aqui é essa daqui. É o ácido carboxílico. Por ela se ligar mais fortemente a outra molécula, ela vai ter os maiores pontos de fusão e ebulição. Então, eu pedi para vocês colocarem do mais fraco para o mais forte. Se essa daqui é a única polar, ela vai ser o mais forte. Certo? Vai estar em quarto. Deixa eu terminar. Agora, beleza. Agora, todas as outras três moléculas, elas são o quê? Apolares. E aí, como é que eu comparo moléculas de mesmo tipo de ligação e mesma interação? Aí tem uma regrinha. Quanto maior a massa dessa molécula, quanto maior essa cadeia, maiores serão os pontos de fusão e ebulição. Então, essa daqui vai ser a mais fraquinha, que é menor, concorda comigo? É que vai ter menor ponto de fusão e ebulição. A que vai ter o segundo menor ponto de fusão e ebulição vai ser essa. Essa daqui tem 4 carbonos e essa daqui tem 5 carbonos. Então, se eu fosse colocar na ordem, ficaria assim, ó, CH4. Eu não vou colocar aqui para escrever, mas seria CH4, depois essa daqui, que é o butano, né? Depois essa daqui, o pentano, depois esse ácido carboxílico aqui, que é 1, 2, 3, 4, ácido glutanoico. Correto? Tranquilo. Por que é um hidrocarboneto? Formado somente por carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio na forma. E por que o hidrocarboneto é apolar? Vamos lá. CH4. Mas isso aqui, ó, a gente viu já, a gente molecular. É apolar. Apolar. A gente viu naquele desenho que eu fiz para vocês de molécula aqui, que os 4 ligantes são iguais, portanto, os 4 ligantes puxam com a mesma força, então essa minha molécula não tem polo. E se vocês fizerem isso com essa molécula, vai ser a mesma coisa, ela não tem polos. Correto? A solubilidade, pessoal, é a mesma coisa. Solubilidade é a mesma coisa. Se uma substância se ela é polar, ela vai se dissolver bem em água. Se ela é apolar, ela não vai se dissolver bem em água. Simples assim. Pessoal, vamos lá. Agora só falando de tipo de ligação, que também é importante. A gente sabe que todo hidrocarboneto é o quê? Polar ou apolar? Apolar. Beleza. O ácido carboxílico, ele é polar ou apolar? Polar. Então, se é apolar, o único tipo de ligação possível é uma ligação chamada de polo induzido. De polo induzido. Então, eu vou explicar aqui, mas se depois vocês quiserem anotar aí no caderno e pesquisar o que é a ligação de polo induzido, bem detalhadamente, tem vários vídeos explicativos aí na internet. Todo composto apolar forma a ligação do tipo de polo induzido. Tranquilo? Dipolo ou apólico? Dipolo induzido. Vocês podem encontrar com outros nomes na internet, tá? Eu não gosto de confundir vocês, por isso eu uso só o nome, mas é usado também força de Van der Waals, força de dispersão de London, também vocês podem encontrar na internet. Beleza. Agora, se uma substância é polar,
molecular, só pode ser esses dois tipos de ligação. E quando que vai ser ponto de hidrogênio? Se eu tiver o hidrogênio ligado diretamente ao flúor, ao oxigênio, ou ao hidrogênio ligado ao fundo. Então aqui é ponto de hidrogênio. Você não tem o oxigênio, o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, está lá? Então é ponto de hidrogênio. Correto? Agora vejamos outra situação, pessoal. Outra situação que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar 3 álcool, né? Coloquem essas moléculas em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior de ponto de ebulição. Do menor para o maior do ponto de ebulição. Qual que vai ter o menor ponto de ebulição? Qual que vai ter o intermediário? E qual que vai ter o maior ponto de ebulição? Maior temperatura de ebulição. Só comparando as três. Primeira coisa que vocês têm que identificar: tem molécula polar e tem molécula apolar aí ou não? É tudo igual? Tudo polar. Não é tudo polar? Todas elas pertencem à função álcool, todas elas são álcools. Tem OH ligado a carbono saturado ao álcool. Então todas elas pertencem ao grupo álcool. Beleza. Todo álcool é polar. Ligação de hidrogênio, tem hidrogênio ligado ao oxigênio. E agora como é que eu comparo essas moléculas? Quando as moléculas têm o mesmo tipo de interação intermolecular, no caso que os álcools têm interação do tipo fonte de hidrogênio, o que eu verifico? O tamanho da molécula. Quanto maior a molécula, maior o ponto de fusão e ebulição. E por quê? Por quê, pessoal? Observe, eu vou explicar o porquê. Essa parte da molécula é polar. Existe uma interação com tipo ponto de hidrogênio. Existe algum tipo de interação nessa parte da molécula? Toda essa parte seria apolar. Molécula polar não faz um tipo de interação chamada polo induzido. É a mais fraca que tem entre elas. É a mais fraca de todas as interações, mas acaba sendo um tipo de interação. Então, quanto maior a molécula, também maior o número de interações do tipo de polo induzido com outra molécula, consequentemente, maior ponto de fusão e ebulição. Se eu tiver outra molécula igual aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5 é o pentanol. Se eu tiver outra molécula de pentanol aqui embaixo, então, além dessa interação aqui, do tipo ponto de hidrogênio entre uma e outra, eu também vou ter essas interações aqui, ó. Interação mais fraca, mas é interação do tipo de polo induzido com outra molécula. Essa daqui, mesma coisa. Eu vou ter aqui uma interação com outra molécula do tipo ponto de hidrogênio, só que aqui eu vou ter somente 2 interações com outra molécula do tipo de polo induzido. Aqui, mesma coisa. Vou ter uma interação com ponto de hidrogênio com outra molécula e mais 1, 2, 3, 4 interações de polo induzido com outra molécula. Certo? Então, quanto maior a molécula, consequentemente, maior o número de interações de polo induzido, consequentemente, mais temperatura eu tenho que fornecer para quebrar aquelas ligações, maiores os pontos de fusão e ebulição. Por isso, hidrocarbonetos grandes, quando comparado com hidrocarbonetos pequenos, por exemplo, terão maiores pontos de fusão e ebulição. Então, vamos lá.
Qual dessas três aqui vai ter o maior? Agora eu quero o maior ponto de fusão e ebulição. Maior. A molécula C é o maior. Por quê? Porque é uma molécula maior. Maior ponto de fusão, de ebulição. Qual que vai ter o menor ponto de ebulição? B. Menor ponto de ebulição. E o intermediário, comparando essas três, seria essa daqui. Agora, qual é o ponto de fusão e ebulição de cada um? Ah, não tem como eu saber. Aí só fazendo testes, né? Mas comparando elas, eu tenho que sei falar isso daqui. Que essa vai ser o maior, não sei quanto vai ser o maior. Essa é o intermediário, essa é o menor. Tranquilo? Agora, se eu tivesse dado um exemplo para vocês, eu tivesse falado, olha, dessas três moléculas, eu tenho 3 pontos de ebulição. Uma é, sei lá, 10 graus, a outra é 20 graus e a outra é 30 graus Celsius. Por exemplo, tá? Qual que vai ser de 10 graus Celsius? Aquela molécula menor, seria essa daqui, certo? Qual que vai ser de 20 graus Celsius? É intermediária, seria essa daqui. E qual que vai ser aquela que entra em ebulição a 30 graus Celsius? Seria essa daqui. Conseguiu compreender? Agora ainda eu vou fazer um último exemplo aqui referente a ponto de fusão e ebulição. Vou dar um outro exemplo aqui. Galera, lá na unidade 1, a gente estudou as ligações entre átomos, não foi isso? Existem 3 tipos de ligação entre átomos: ligação iônica, um dielétrico e outro dielétrico; ligação metálica, que ocorre entre metais, todo metal tem dois elétrons, aí forma aquele mar de elétrons ali, algumas vezes. E o terceiro tipo de ligação é a ligação covalente, no qual os participantes querem receber elétrons. Então, se todos querem receber, eles vão compartilhar elétrons. Então, isso é a ligação entre átomos, iônico, covalente e metálico. Todo composto iônico, a 25 graus Celsius, ele vai ser sólido. O estado físico tem a ver com a força da ligação. Ligação iônica é uma ligação muito forte, por isso, átomo muito pertinho de átomo vai estar no estado sólido. Ligação metálica também é uma ligação muito forte. Por isso, a 25 graus Celsius, ligação forte, também vai estar no estado sólido. Todo metal, a temperatura ambiente, está no estado sólido, tem uma exceção que é o mercúrio. Todo composto iônico, a 25 graus Celsius, está no estado sólido: cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato de zinco, sulfato de magnésio, no estado sólido. Agora, ligação covalente é um pouquinho mais complicado. Ligação covalente, os compostos podem estar no estado sólido, líquido e gasoso. E é isso que a gente estuda em forças intermoleculares, forças ou ligações intermoleculares. Quando eu falo em ligação intermolecular, entre moléculas, eu estou falando de substâncias que fazem ligação covalente. Aí eu tenho que estudar o tamanho da molécula, se ela é polar ou apolar. Eu identificando isso, eu consigo saber se ela vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso, por exemplo. Onde que eu quero chegar com isso? Que toda ligação que ocorre entre átomos, sempre uma ligação entre átomos, iônica, covalente e metálica, vai ser mais forte do que a interação que ocorre entre moléculas de polo permanente, de polo induzido e ponte de hidrogênio. Uma ligação entre átomos é sempre mais forte que uma ligação entre moléculas. Correto? Então vamos lá. Com base nisso que eu disse para vocês, eu vou colocar um outro exemplo aqui. Eu tenho aqui os compostos. Deixa eu pegar aqui. Isso daqui é o estado físico, tá? Gasoso. Eu tenho esse
essa substância que eu tenho aqui, essa substância, eu tenho aqui essa substância, não, isso aqui. Eu tenho aqui essas substâncias. Eu quero que vocês coloquem em ordem crescente de temperatura de ebulição. Ordem crescente, do menor para o menor temperatura de ebulição. Do menor para o maior. Ordem crescente de temperatura de ebulição. Para isso eu tenho que analisar o tipo de ligação. Estado água líquida, cobre sólido, metal assim. A polar é mais fraca, né? A polar é menor. Sim. Ainda não. Anota aí para ver se está certo aí, mostra aí. Espera pessoal, vamos lá. Para mim saber qual que é o maior ou menor, eu tenho que analisar o tipo de ligação. Posso explicar ou quero mais um pouquinho para tentar resolver? E além de colocar em ordem, eu quero que vocês expliquem, tá? Por que vocês colocaram nessa ordem? O de ebulição tem a ver com o tipo de ligação, correto? Quanto mais forte a ligação, maior a difusão e ebulição. Então, consequentemente, quando vai aumentando a força de ligação entre átomos e moléculas, vai aumentando os pontos de fusão e ebulição. Tem. Aqui faltou carbono, sabia que o carbono estava aqui? Tem carbono assim, né? Podemos então resolver, pessoal? Vamos lá então. Eu tenho que analisar aqui para saber qual dessas substâncias vai ter o maior ponto de ebulição, a força que
mantém átomos e moléculas unidas. Quanto mais forte for essa força, maior energia, maior calor, maior temperatura eu vou ter que fornecer para quebrar essas ligações. Consequentemente, maior resposta de fusão e ebulição. Certo? Então, analisando isso aqui, o que eu consigo ver? Essa molécula aqui, qual o tipo de ligação que existe entre elas? Hidrogênio ligado ao nitrogênio, que é o N2. Que tipo de interação é? É apolar, certo? É uma molécula apolar, os dois puxam com a mesma força o par de elétrons compartilhados. É apolar. Portanto, entre moléculas apolares, eu só tenho ligação do tipo dipolo induzido. Então, nessa daqui, ó, vou colocar assim, ó, é dipolo induzido. E a gente sabe que a interação do tipo dipolo induzido é uma ligação fraca, que existe entre moléculas. Certo? Quando eu falo em moléculas, eu estou falando de ligação covalente. Existe a ligação covalente? Por isso que eu falo molécula de polo induzido apolar. Beleza. Tranquilo. Vamos para essa daqui. Ó. Que tipo de ligação? Isso daqui é o quê? Cobre. É. Cobre. Seu. Cobre sólido. É um metal. Não é um metal? O tipo de ligação que existe entre metais é ligação metálica. Então, essa daqui é uma ligação metálica. Vou colocar aqui o metal. Então, a gente sabe que uma ligação metálica é uma ligação forte. E uma característica dos metais é que eles têm altos pontos de fusão e ebulição. Eu vou colocar aqui o metal, ligação forte. Ligação forte. Tá. O que mais que eu vejo aqui, pessoal? A GCl é a prata ligada ao cloro. Que tipo de ligação existe aqui? Prata, que é doar elétron, é um metal, ligado ao cloro. Cloro tem 7 elétrons na última camada. Então essa prata aqui vai doar um elétron para o cloro. Ligação entre metal e metal, um doa elétron e o outro recebe, uma ligação do tipo iônica. É uma ligação forte. Beleza. O que mais que eu tenho aqui? Que tipo de ligação faz a água? Que tipo de ligação existe aqui? Primeiro, entre os átomos que formam uma molécula de água. Entre os átomos que formam uma molécula de água, a gente já viu. A gente estudou lá em geometria molecular. E sobra 2 parzinhos de elétrons aqui. Ela tem geometria angular, por causa desses parzinhos de elétrons aqui. Então, quer dizer que se aproximar aqui uma outra molécula de água, por exemplo, aqui, ó. Isso daqui é uma ligação covalente, correto? Então, a ligação que ocorre entre átomos é uma ligação covalente. Quando a gente fala em ligação covalente, a gente tem que lembrar que o que mantém essas moléculas unidas são as forças intermoleculares, que podem ser 3. Dipolo permanente, dipolo induzido e ponto de hidrogênio. No caso da água, eu vou ter uma parte do oxigênio, mas mais elétron negativo. Onde está o oxigênio aqui e onde está o hidrogênio aqui. Então, esse oxigênio, ele atrai com mais força esse par de elétrons compartilhados. Além disso, eu tenho parte de elétrons sobrando aqui no átomo central. Então, elétrons de carga negativa. Então, eu tenho aqui polos parciais negativos e eu tenho aqui polos positivos. Correto? Concorda comigo? Isso aqui também não é polo negativo? Isso aqui é uma letrinha grega, tá? Não sei desenhar aqui. Então, se eu tenho aqui negativo com positivo, como é que vai se atrair positivo na carga negativa? Então, vai ocorrer uma interação entre moléculas, isso que mantém as moléculas de água. E que tipo de ligação tem isso aqui? Polar, ponte de
hidrogênio ou ligação de hidrogênio, tá? Fonte ou ligação de hidrogênio? Fonte de hidrogênio. Beleza. Agora vejamos o seguinte. Então, só olhando isso aqui, eu posso dizer que a única ligação prática que existe, a fonte de hidrogênio também é uma ligação forte, correto? Também é uma ligação forte. Agora é o seguinte, eu tenho 3 ligações fortes e uma fraca. Eu pedi para colocar da mais fraca para a mais forte. Então a mais fraca, só olhando aqui, vai ser quem? O NH2. Aliás, N2, né? O N2. É a mais fraca. Depois, se essas 3 são ligações fortes, qual delas vai ser a mais forte? Uma ligação entre átomos, é o que eu acabei de falar. Uma ligação entre átomos é sempre mais forte que uma ligação entre moléculas. Então, isso aqui, H2O é a ligação entre moléculas. É quando eu falo de ligação covalente. Uma ligação metálica é uma ligação entre átomos. Uma ligação iônica é uma ligação entre átomos. Ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio, não é ligação entre átomos, é ligação entre moléculas. Então, eu posso dizer que essa que é uma ligação entre átomos iônica e essa que é uma ligação entre átomos metálica vai ser mais forte do que a ligação de hidrogênio. Então, por isso, a segunda mais fraca, digamos assim, vai ser a ligação de átomos. Agora, sobraram 2 ligações entre átomos, que são 2 ligações muito fortes. Essa e essa. Os metais, a gente viu isso quando a gente estudou lá em química inorgânica. Os metais, qual é uma das principais características dos metais? Altíssimos pontos de fusão e ebulição. Por quê? Porque é uma ligação muito forte. Eu tenho que fornecer muita energia para quebrar essas ligações. Então, olhando isso, se eu tenho uma ligação metálica, eu posso dizer que essa vai ser a mais forte. Então, a ligação metálica vai ser a ligação mais forte. Consequentemente, vamos dizer que a segunda mais forte que sobrou vai ser a ligação iônica do AgCl, que é o cloreto de prata. Além disso, a água está no estado líquido, né? Além disso, pessoal, o estado físico das substâncias me ajuda a entender. Se eu olhasse nessas moléculas bem, isso aqui está no estado gasoso, o que é estado gasoso? Fraca interações entre moléculas, então vai ser mais fraca. A água está no estado líquido, opa, eu sei que as substâncias do estado líquido têm uma interação mais forte. Eu acertei no chute, tem problema? Tem problema. Aí eu disse para explicar, e você explicasse, eu ia considerar errado. Ah, não é. Eu acho que isso estava gasoso ou estava ali? Não, aí beleza, eu tô falando. Esse que é gasoso desse aqui, esse que é mais forte desse. Aham. E esses 2 aí eu fui tipo assim, esse aqui tem cara que. Aí você chutou, você tem 50% de chance de acertar nesses 2 aqui. Eu acertei, sorte. mas os 2 primeiros eu fui na lógica. Então, gasoso também, os outros 2 foi. Exatamente, os 2 primeiros estavam na lógica. Agora esses 2 aqui eu tenho que saber que as ligações entre metais são ainda mais fortes do que as ligações. Galera, vamos lá, são 11h20. 10h20. Então, agora é com vocês. Eu vou pedir para vocês revisarem a segunda aí e perguntarem quais são as opiniões de vocês, o que vocês entenderam. Gastou de solubilidade? Vamos lá, podemos colocar uma questão de solubilidade também. Semelhante dissolve semelhante, certo? O composto polar se dissolve melhor que o composto polar. O composto apolar se dissolve bem no composto apolar. Então, vou colocar uma questão dessa aí.
qual vai se dissolver melhor em água? C. Por que não? Se quiser uma partícula, qual vai se dissolver melhor em água? Qual vai se dissolver melhor em querosene? Vamos lá. Querosene é microcarboneto, tá? É a polar. É, mas aí tem a ver com o tamanho, né? Qual que vai ter a maior, vai ter maior superfície de contato, vai fazer maiores interações de polo induzido, consequentemente vai se atrair melhor que você. Vai se dissolver melhor. Então, qual dessas moléculas vai se dissolver melhor em água? A gente sabe que a água é polar. É polar. Então, a única molécula polar aqui é o metanol, que é um álcool. Então, se ela é polar, então se a água é polar e o metanol também é polar, qual vai se dissolver melhor em água? O metanol. Tranquilo? Sim, sempre vai ser polar. É, se for só hidrocarboneto, vai ser a polar. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, todo hidrocarboneto é a polar. Mas se eu tivesse aqui também, isso aqui é o CCl4. Também é a polar. Não é um hidrocarboneto, mas também é polar. Por quê? Todos com a mesma intensidade. Se o oxigênio tivesse no meio, também seria, né? Também, mas aí eu falei as fabricações, né? Eu falei as fabricações. Mas por exemplo, CO2 também é polar. Se sobrar elétron no átomo central, é polar. Se não sobrar, é polar. Tranquilo? Então tá aqui, pessoal. Qual se dissolve melhor em água? O CH3, por quê? Porque também é polar. Compostos polares se dissolvem bem compostos polares. Os outros dois são apolares. E agora, se o querosene é apolar e esses dois são apolares, os dois vão se dissolver bem em querosene, vão se dissolver mal em água. Certo? Agora, se os dois se dissolvem bem em querosene, qual desses dois se dissolve melhor em querosene? Aquele que tem a maior superfície de contato. Porque maior superfície de contato em compostos apolares existe uma interação, ela é fraca, mas ela existe, porque é de polo induzido. Então, se eu tenho uma molécula que eu só tenho uma interação de polo induzido, seria essa daqui interagindo com outra molécula. Na outra eu tenho uma, duas, três. Com certeza essa daqui vai ser mais solúvel, porque vai interagir melhor com o querosene e também vai ter maiores pontos de ebulição e fusão comparados com essa, certo? Então, qual vai se dissolver melhor que o querosene? O propano, CH3, CH2, CH3. Correto? Mais alguma coisa? Só que o que geral? Eu vou passar aqui, não dá tempo agora vocês estudarem química geral, eu vou passar só para vocês se organizarem na cabeça. Mas passa uma revisãozinha da nossa prova. Eu passei quarta-feira aqui. Você passou, Marta? O senhor nem avisou. Passei com a outra, eu tiro, né? Eu achei que eles tinham mudado os grupos. Olha o senhor. Se vocês comentarem com o professor pode estar comentário. Ei, aprendeu? Vieram demonstrar.
geral, né? Só para colocar os conteúdos aqui, tá?
É isso aí, pessoal, para jovens. Na verdade, são três grandes temas. Professor, uma questão. Aí você tira 10 e fala que Na verdade, eu coloquei 22 questões. Ou seja, a prova vale 110 pontos. Se você errar, você tira 2 questões de lambuja. Se matar tudo. Mas esse é o importante. Vai dar uma para todo mundo. Esse é a mais Você é uma seita, né? Professor, agora, Se você matar tudo, você atinge a média. Você está devendo no primeiro unidade, né? Mas esse é importante. aí agora você vai abrir duas questões e dá uma mais de graça. Eu acho que o aluno tem que dar ponto para o aluno, porque o aluno foi o que está respondendo. Ainda mais E a gente já sabe. mais com 11 matérias, pensa nisso. Eu vou botar no YouTube, você vai ver.